E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando todas as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu li um total de 6 livros nesse mês, foram 5 livros físicos e um no digital aqui no meu Kindle. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. Bom, vou começar aqui falando de um livro da Clarice Lispector, Água Viva. Já tinha ouvido muito falar desse livro e eu percebia que ele dividia muitas opiniões. Tinha muitas pessoas que gostavam muito e tinham pessoas que falavam que não tinham entendido nada. E depois da leitura de Água Viva eu consegui entender um pouco mais por quê. Porque é um livro muito que brinca com a sinestesia, sabe? É como se a Clarice quisesse colocar em palavras como é o processo da pintura de um quadro. E nisso ela começa a abordar várias questões sobre a vida. Então ele funciona meio como se fosse uma poesia. É mais para você sentir aquilo que ela está falando, para além de entender, lógico, passa por um processo de cognição, onde você vai compreender muito do que ela está falando. Não estou dizendo que não tem como compreender, mas muito mais sobre sentir, sobre aquilo que se passa dentro de nós. E como eu disse, é um texto muito belo, muito poético, mas escrito em forma de prosa, então ele não tem formato de poesia. Gostei muito, é o segundo livro que eu leio da Clarice. Eu conhecia muito a Clarice pelas suas frases, né, por trechos da sua obra, e aí ano passado eu li A Hora da Estrela, gostei muito, e gostei muito mais aqui de Água Viva, porque eu achei que ela foge muito da fórmula, né? Não é um livro convencional, é um livro que acaba mostrando muito o estilo próprio da Clarice Lispector e funcionou super bem comigo. Eu dei 4,5 estrelas para ele lá no Scooby de 5 estrelas, então ele ficou com uma nota bem alta para mim. Algo que eu senti muito em relação a esse livro é que ele me inspirou a querer escrever, sabe? Há muito tempo eu não tenho vontade de escrever nada e ele me inspirou a querer voltar a escrever, tanto que eu escrevi um pequeno texto e publiquei lá no Medium, coloquei nas minhas redes. Então é um livro inspirador. Talvez eu possa dizer que ele não funcione para todo mundo, porque ele não é nada convencional, ele realmente é um fluxo de consciência da autora e não tem parágrafos, não tem divisão por capítulos. É um texto que ele segue até o fim, só que também ele tem o benefício de ser bem curtinho. São menos de 100 páginas, então é tranquilo para ler. Outra leitura que eu tive esse mês foi Águas de Primavera, do Ivan Turgenev, e foi assim também uma outra leitura extraordinária. Eu comentei que o Turgenev ele tem se tornado para mim um dos meus autores favoritos, porque eu gosto muito da beleza do texto dele. Ele tem um texto muito belo. Ele é um excelente observador. Ele coloca no seu texto sempre aquela questão da relação do ser humano com a vida, que eu acho que funciona perfeitamente bem. É como se ele capturasse mesmo as contradições, as questões humanas. E aqui em Águas de Primavera não é diferente, ele consegue fazer isso muito bem. Não gostei mais do que gostei de Primeiro Amor, nem mais do que gostei de Pais e Filhos, mas mesmo assim dei uma nota, eu acho que foi 4 ou 4,5, agora não vou me recordar certinho, mas eu corrijo aí na legenda, lá no Scooby para ele. Eu gostei muito da leitura, muito belamente escrito. Eu aprecio muito Turgenev, eu falei para vocês, ele tem se tornado um dos meus autores russos favoritos, não só russos, mas um dos meus autores favoritos, né? Todo mundo sabe o quanto que eu gosto do Dostoiévski, mas o Turgenev também tem me surpreendido muito com a sua literatura e eu realmente tenho vontade de ler muito mais livros dele. Tem vários livros dele que estão na minha lista de leituras futuras, porque ele é um autor que acaba me inspirando bastante. E Águas de Primavera, ele tem muito disso. Acaba tocando muito naquele ponto de se trocar a verdadeira felicidade pelos prazeres efêmeros, por aquilo que é passageiro, aquilo que vai saciar a sua alma por um curto período de tempo e que vai sacrificar muito da sua felicidade durante a sua vida. Então ele toca nesse ponto e é isso que eu falo, é uma sensibilidade que o Turgenev tem para falar de certos assuntos que não é qualquer autor que consegue abordar da forma que ele aborda. Como vocês sabem, todo mês praticamente eu faço uma leitura da Agatha Christie, e aí eu entrei naquele desafio Read Christie da editora LPM. Eu não estou com a edição deles aqui, mas eles me mandaram.
mas eu li A Mansão Hollow, da Agatha Christie. Essa edição aqui da HarperCollins também tá belíssima, muito linda. Você olha essa capa aqui, você fala, eu quero ler esse livro. E eu gostei muito de A Mansão Hollow, eu só achei que ele não foi uma experiência ainda melhor para mim, porque eu já li vários livros da Agatha, e tem 2 livros da autora que tem plot twists muito parecidos com esse aqui. Né? A tática, a Agatha, ela sempre usa nos seus livros algumas táticas para enganar o leitor. E esse aqui, a tática que ela utiliza aqui é muito parecida com outros livros que eu li da autora. Então assim, eu gostei da história, gostei dos personagens, gostei da ambientação lá na Mansão Hollow, gostei do que ela criou ali com os personagens, a tensão. Ele tem um pouco daquela linguagem poética que ela faz em Noite Sem Fim. É explorado esse estilo de escrita um pouco até mais lento da autora, porém no quesito surpresa, para mim ficou devendo. Pode ser que se você não leu tantos livros da autora assim, a sua experiência vai ser completamente diferente, porque é surpreendente, mas não é nada novo para quem já leu mais livros da autora. Então eu gostei, eu acho que eu dei 4 estrelas de 5, porque a Agatha Christie para mim sempre é muito bom, sempre é uma grande diversão. Eu gosto muito, eu compro muito essa ideia da Agatha, do whodunit dela. Então gostei bastante, mas como eu disse aqui, em alguns aspectos acabou deixando a desejar. Como eu falei para vocês no começo desse ano, eu fiz uma lista com os livros que eu gostaria de ler em 2025. Nessa lista eu tinha colocado O Peregrino, do John Bunyan. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro do autor. Eu tô com uma edição aqui ilustrada. É uma edição muito bonita e eu gostei bastante da história. Ela é uma história que ela funciona como uma metáfora, uma analogia da jornada do cristão. Inclusive, vamos riscar esse livro aqui da minha lista lá dos 12 livros. Faltam 9 livros agora, porque em janeiro eu li 2 e nesse mês agora em fevereiro eu li um da lista, que é O Peregrino. E, como eu disse, acaba sendo uma metáfora que fala sobre a jornada do cristão nessa terra. O que eu senti desse livro? Ele é bom, eu gostei bastante, dei 4 estrelas de 5. Eu entendo porque ele acabou se tornando um grande clássico da literatura cristã. E é o livro cristão assim mais lido, só perde para a Bíblia. E ele bate de frente com qualquer clássico da literatura nessa questão de popularidade, porque ele realmente foi muito lido, um livro muito lido, que ainda se mantém muito relevante, muito comentado, né? Muito também pela influência cristã. E eu gostei bastante da história, mas eu senti que ela tem uma pegada até um pouco, e é a intenção do John Bunyan, eu acredito, de deixar muito fácil, muito mastigado para o leitor. Então assim, eu gostei bastante, acho que é um livro que ele funciona muito bem para crianças, para adolescentes, para adultos, só que você tem que ler já com essa consciência. É uma edição que nem essa aqui ilustrada, não tem tanto texto assim, tem muita ilustração e o texto ele é muito palatável, é muito didático na verdade, e para aquilo que ele se propõe, eu entendo completamente a proposta do autor, é realmente ser didático para trazer verdades bíblicas, verdades cristãs e colocar isso de uma forma muito simples para o leitor conseguir compreender, conseguir enxergar. Eu acho que é um livro que ele funciona para qualquer idade e lógico, em cada idade você vai ter uma experiência diferente, mas eu fiquei muito feliz de ter tido contato com esse clássico cristão, porque o John Bunyan ele é uma figura, né, que ele representa muito de uma pessoa que manteve firme a sua fé, aquilo que ele acreditava diante das circunstâncias da vida. Ele começou a escrever esse livro aqui quando ele estava preso por perseguição religiosa lá na Inglaterra. Então, assim, acaba sendo um livro que ele surge de um momento muito difícil na vida do autor e onde ele traz que a jornada do cristão ela vai ser cheia de dificuldades, cheia de tensões, problemas. E durante o livro a gente vai vendo isso mesmo, uma jornada, e cada hora vai aparecendo um personagem que vai representando um desafio novo nessa jornada. Mas é uma história que ela traz, sim, muitas verdades de uma forma muito simples. Eu li também Crônicas de Petersburgo, do Dostoiévski. Foi uma leitura muito gostosa, muito fácil. Eu lembro que eu li muito rápido esse livro. Ele é bem curtinho também, se eu não me engano, ele tem menos de 100 páginas também. Eu gostei muito dessa edição aqui e ele é um compilado de textos que o autor escreveu. E esses textos foram escritos como crônicas que o Dostoiévski publicou
num jornal. Então, assim, são crônicas que falam muito do dia a dia de Petersburgo, e talvez por isso você não se interesse tanto, mas é muito interessante, de verdade. Primeiro porque o Dostoiévski ele tem uma escrita muito ácida, e eu gosto bastante disso nele, e ele consegue ter um olhar muito perspicaz sobre Petersburgo como uma cidade viva mesmo. E a gente vê que ele não se restringe a só elogiar ou a só criticar, mas ele coloca críticas e elogios. Tem momentos que ele vai defender, tem momentos que ele vai se comportar como alguém que aponta, põe o dedo na ferida. E ao mesmo tempo também tem algumas frases muito impactantes, inclusive tem uma que eu marquei aqui, deixa eu procurar. Vou ler para vocês, eu gostei muito, ó. A hipocrisia, a dissimulação e a máscara são uma coisa detestável, concordo. Mas se no presente momento todo mundo aparecesse como de fato é, pois juro que isso seria bem pior. É um tipo de frase que ninguém escreveria melhor que Dostoiévski, né? E como eu falei aqui, são vários artigos, então você não precisa se preocupar em ficar cansado, porque dá para ler muito tranquilamente. E existem alguns artigos que eu achei muito interessantes, gostei muito. Tiveram alguns que foram um pouquinho mais medianos, mas no geral eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas de 5 também. Eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, né? Conheci esse lado do Dostoiévski quando ele tinha 25 anos. Um cara que estava ali no início da sua carreira, mas que já tinha uma visão e uma opinião tão forte sobre as coisas. É muito interessante. Dostoiévski sempre é uma leitura interessante. Então, eu recomendo também a leitura desse aqui. Gostei bastante, aliás, não teve nenhuma leitura esse mês que eu tenha feito que eu tenha achado ruim. Só a próxima que eu vou mostrar para vocês, que eu achei ela um pouco mediana, tá certo? Mas em relação à Crônica de Petersburgo, o livro é interessantíssimo de Dostoiévski. E por fim, esse aqui eu li aqui no meu Kindle. Vou desbloquear aqui para vocês, ó. A Empregada Está de Olho, da Frida McFerrin. Esse era o último livro publicado pela Frida McFerrin no Brasil, que faltava eu ler, então agora eu já li todos os livros da autora. Inclusive, antes desse vídeo estar saindo para vocês, eu soltei no meu TikTok um ranking, né, com todos os livros que eu já li da Frida McFerrin, classificando cada um deles. Então, se vocês quiserem assistir depois, estão mais que convidados. Eu já falei bastante, até semana passada eu gravei um vídeo aqui classificando livros famosinhos, eu falei um pouquinho desse aqui, A Empregada Está de Olho. Não é um livro ruim, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes eu critico o livro e o pessoal acha que eu estou falando que o livro é ruim, não é o caso. O livro ele é médio, ele fica ali na média. Em relação ao que a Frida McFerrin normalmente faz, eu acho que ele empolga muito pouco. Eu acho que ela se preocupa muito em dar uma continuidade a jornada dos personagens, mas eu nunca achei que as pessoas liam a saga da Empregada porque gostavam dos personagens. Eu acho que elas liam porque elas gostam desse jeito mais fanfarrão da Frida escrever um suspense, pelo menos para mim é o caso. Então assim, eu não me interesso tanto em saber a continuidade da vida desses personagens. Acho que ela em alguns momentos aqui acertou, né? Gostei de ver a família da Millie, os filhos, achei interessante. Mas achei também que ela pecou muito no desenvolvimento do mistério. Achei que no final também ficaram algumas pontas soltas, assim, não chega a ser ponta solta, mas personagens que tiveram um final mal explorado, que poderiam ter sido melhor explorados. E, no geral, eu acho que é um livro escrito muito para pegar dinheiro de fã. Já falei isso para vocês também no vídeo que eu gravei semana passada. Porque é uma saga que ela fez muito sucesso. Se você lança um terceiro livro, você consegue até mesmo vender um box, você consegue ganhar mais recursos através desse terceiro livro, porque ele vende bastante, é uma saga que vende bem. Então acho que a Frida e a editora focaram muito em vender livro, e eu senti em um momento ela mesma dando uma indireta para isso, porque a filha da personagem principal comenta no livro que o terceiro livro de uma saga nunca é tão bom. Então por que ela estaria falando isso no terceiro livro, né, da série da Empregada? Realmente porque ela mesma concorda que esse não é o melhor trabalho dela. Então acaba sendo para mim um livro mediano. Eu acho que eu dei 3 ou 3,5 no Scooby, agora eu não me recordo também, mas eu achei um livro mediano, não é ruim, é legal, tem seus momentos,
mas no todo ele não é mais empolgante que os demais livros que a Furda McFerrin já lançou aqui no Brasil. E eu continuo super empolgado para continuar lendo todos os livros da autora, então vocês que gostam também, eu sempre vou estar tecendo aqui algum comentário. Sei que mês que vem já lança um próximo. Essas foram então as 6 leituras que eu fiz durante o mês de fevereiro. Eu senti que esse mês o meu ritmo de leitura estava menor, né? Em janeiro eu li 8 livros, mas eu consegui recuperar no final o ritmo de leitura, principalmente nas 2 primeiras semanas de fevereiro. Eu não estava com muita vontade de ler, e aí quando foi agora, nas últimas semanas de fevereiro, eu comecei a voltar a ter vontade de ler, li bastante. Então é isso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para fazer esses comentários sobre as minhas leituras. Eu resolvi não fazer comentários tão profundos assim, porque eu nem estou em casa, então eu consegui um tempinho aqui para vir aqui no cantinho gravar. Mas é isso, gente, eu resolvi gravar esse vídeo para que não ficasse sem o vídeo das leituras de fevereiro e que não passasse muito tempo também depois do mês e eu tivesse que gravar esse vídeo. Eu achei o cenário aqui muito bonito também onde eu estou, então aproveitei para gravar. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até agora nesse vídeo. Como eu disse, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu comentário também, às vezes você leu algum desses livros, discorda da minha opinião ou concorda com a minha opinião. Eu gosto muito de interagir com vocês aqui no YouTube, então sempre que vocês puderem comentar, interagir comigo, eu faço questão de responder cada um de vocês, porque aqui no YouTube eu consigo falar um pouco mais, eu consigo expor um pouco mais aquilo que eu acho dos livros, porque eu tenho mais tempo. Então dá para ter uma conversa mais tranquila, sem ficar pressando, sem ficar cortando o vídeo. E isso é muito interessante, então não deixe de comentar, de curtir o vídeo, de deixar a sua opinião, de compartilhar esse vídeo com alguém e, lógico, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu espero vocês no próximo vídeo do YouTube ou você que me acompanha nas outras redes, tá sempre ligado. Aí me sigam lá no Instagram também, no TikTok, sempre postando por lá. E é isso, gente. Muito obrigado e tchau.